Vamos continuar nossa aula sobre tecido conjuntivo propriamente dito. Nós paramos nos plasmócitos, né? Nos tipos de células. Os plasmócitos são células bonitas de se ver na microscopia óptica, como você pode observar aqui. Ó. Ela tem um núcleo bonito, ele é excêntrico, um citoplasma que a microscopia óptica ele parece não ter muita microvilosidade, mas ele tem várias vilosidades. Não a microvilosidade organizada, né? Mas todas as células têm essas microvilosidades desorganizadas. Observa que vai ter uma área clara perto do núcleo. Essa área clara é onde situa o complexo de Golgi muito desenvolvido e os centríolos, que são os produtores de microtúbulos organizados, né? Os centríolos eles nascem a partir do centrossomo e são formados por microtúbulos. A cromatina é uma cromatina pouco espiralizada no estado metabólico. Segundo os autores antigos, né, o núcleo parece uma roda de carroça quando olhado ao microscópio eletrônico. E é interessante isso, né? Parece que a partir de estruturas densas em volta, na parte interna da membrana nuclear, partem pequenos raios em direção ao nucleolo evidente, isso é a microscopia eletrônica. A cromatina é uma cromatina não muito espiralizada, apesar de não estar sendo mostrado aqui nessa estrutura da microscopia óptica, mas a microscopia eletrônica mostra isso claramente. Isso aqui é um linfócito, tá? O linfócito é uma célula, o linfócito B, que forma o plasmócito. Então ele nasce a partir do linfócito B. E o linfócito B tem origem das células tronco mieloides. Né? Eles existem em grande quantidade na mucosa do intestino, associados a inflamações. Os plasmócitos são os grandes produtores de anticorpos. Ora, anticorpo é basicamente proteico. Para produzir proteínas, nós temos a necessidade de um alto metabolismo, produzir proteínas em grande quantidade. Portanto, o núcleo é um núcleo claro, com nucleolo evidente. O retículo endoplasmático rugoso tem que estar em grande quantidade e ele está espalhado pelo citoplasma do plasmócito. O complexo de Golgi tem que ser bastante desenvolvido também. Então essas são as características gerais da parte estrutural, né, da biologia celular do plasmócito. E ele sendo o produtor de anticorpo, ele tem que estar próximo das regiões onde os processos inflamatórios são mais comuns. E isso vai ser nas mucosas nasais e do intestino, em que o contato do organismo com o ambiente, através do ar, da alimentação, ocorre em grande quantidade. Como nós havíamos dito, derivados do linfócito B produzem anticorpos. Está em vermelhinho porque essas são informações de interesse clínico. A célula B, o linfócito B, em contato com o antígeno, ocorre então a célula B ou linfócito B ativado, elas são estimuladas por linfócito T, não vamos nos preocupar com isso agora, isso realmente é algo da imunologia. Ocorre uma proliferação de linfócito B. Esses linfócitos B se proliferando, então eles geram plasmócito para produzir grande quantidade de anticorpo. Ele também forma outra célula B, né, expressora, outro linfócito B, e um outro tipo de linfócito B que vão formar vários outros tipos celulares, inclusive as células B de memória, de maturação e isotipos idênticos. O que nos interessa disso aqui? Quando o linfócito B é ativado, vamos seguir aqui, ó, prolifera e forma plasmócito. É isso que nos interessa no momento.
Outro tipo de célula do conjuntivo são os adipócitos que armazenam energia. Nós vamos falar deles com mais tempo no tecido conjuntivo, que é um tipo especial, tecido conjuntivo adiposo, que é um tipo especial de tecido conjuntivo. O outro grupo de células são os leucócitos, né, que é a chamada linhagem branca. Os agranulócitos, ou seja, não apresentam glânulos no citoplasma evidentes, é o linfócito. O linfócito é uma célula com núcleo pegando quase todo o citoplasma dela. O monócito, você deve lembrar, que vai formar um macrófago no tecido conjuntivo. E os granulócitos, né? Os leucócitos granulócitos são o eosinófilo, basófilo e neutrófilo. O nome é dado de acordo com a afinidade por corante. Neutrófilo tem afinidade idêntica por corantes ácidos e básicos. O basófilo, né, filo significa atração. Então, atração por base. Então, o citoplasma dele é ácido. E o eosinófilo é um acidófilo, ou seja, o citoplasma dele é básico e ele gosta de ácido. Gosta no sentido de atração pelo corante, né? Isso é devido aos grânulos que estão aqui dentro. Ó. Esses grânulos têm parte dos componentes dos mastócitos, né? E só que eles não são em tanta quantidade quanto nos mastócitos, mas não é incomum um neófito na histologia prática confundir o basófilo com o mastócito. Nós veremos essa diferença no estudo do tecido sanguíneo. Eles vêm do sangue, passam para o conjuntivo pelo processo de apedese, como a gente já viu, especializados na defesa corporal, e a defesa corporal, na maioria das vezes, está associada com processo inflamatório, e eles não retornam ao sangue, eles morrem no conjuntivo, exceto o linfócito. Aqui tem uma coisa interessante que é bom contar, que é o caso de uma cirurgia em que alguns homens querem fazer, né, para evitar ter filhos, que é a deferenctomia. A deferenctomia ela gera um corte no ducto deferente. Então, o ducto deferente está aqui, ó. E muitas vezes o indivíduo ele corta, depois ele quer ter filho de novo, né? Então você amarra aqui um fio de nylon, por exemplo, né? Faz o corte, porque como a estrutura é muito elástica, se você cortar e não amarrar, ele vai desaparecer. Depois para achar isso lá dentro do tecido é complicado. Aí você amarra aqui e solta. Depois é fácil de achar para poder fazer novamente. Só que em mais de 50% dos casos, o indivíduo não consegue ter fertilidade. Qual o motivo disso? O linfócito, ele ativado produz o plasmócito e o plasmócito produz anticorpo. Só que o espermatozoide ele é produzido pelo homem na puberdade. E as células do sistema imunológico, elas já estão maduras quando os espermatozoides são produzidos. E os espermatozoides são fechados, né, na estrutura do escroto, do ducto deferente, para ser lançado. Eles ficam no epidídimo, né, em processo de amadurecimento. O amadurecimento só finaliza no tubo do genital feminino. Então, nesse caso, quando ocorre o corte, o espermatozoide produzido continuamente pelo homem vai ser lançado nos tecidos ali da região onde foi cortado. Quando ele é lançado ali, ele acaba entrando em contato com as células de defesa. E aí são produzidos anticorpos contra os espermatozoides. Ora, no momento que são produzidos anticorpos contra os espermatozoides, depois que você fechar o sistema, as células de defesa vão continuar penetrando o escroto e o epidídimo. E ali eles vão gerar um processo inflamatório de morte desses espermatozoides. Então, por mais que a pessoa ela queira retornar, né, à atividade
reprodutora dela nem sempre é possível, exatamente por causa dessa situação de maturidade do espermatozoide em tempo diferente do sistema imunológico. Os leucócitos, a atividade deles estão associadas à permeabilidade vascular, que nós vimos lá junto com os mastócitos, né, com liberação de histamina. Logo, edema, vermelhidão, calor e dor, que são as características do processo inflamatório, que nós vimos lá. E eles liberam substâncias gerando a quimiotaxia. E também sofre os efeitos da quimiotaxia. O que é essa quimiotaxia? Substâncias químicas, né, é redundante, elas são liberadas pelos mastócitos, por exemplo, e elas ativam a diapedese dos leucócitos para chegarem ao tecido conjuntivo. E os próprios leucócitos também liberam substâncias que chamam mais leucócitos para o tecido conjuntivo no processo inflamatório. Fibras do tecido conjuntivo. Quando nós falamos em fibras do tecido conjuntivo, a gente tem que pensar no fibroblasto, que é o grande produtor de fibras e de colágeno no conjuntivo e também até de fibras elásticas, né? Nós já estudamos isso lá na matriz extracelular. Apenas vamos relembrar que existem 3 tipos de fibras: as colágenas, as reticulares e as elásticas. Uma das partes mais importantes do estudo do conjuntivo é a produção de colágeno, feita pelo fibroblasto. O exemplo é o colágeno tipo 1, que a gente já viu também. No entanto, eu coloquei aqui do lado um resumo, né, retirado do livro do Junqueiro e Carneiro, para relembrar o processo de produção do colágeno, que aí ele pode ser lido, pode ser olhado novamente. Quando a gente estuda, lê 2 vezes, ouve mais vezes, a gente costuma aprender mais, né? Existem problemas associados à produção de colágeno, como por exemplo a osteogênese imperfecta, né? O nome latino que diz produção do osso defeituoso, de origem genética. Ocorre uma troca de aminoácidos na cadeia proteica do colágeno. Essa questão de troca de aminoácido, quando ela ocorre, a maioria das vezes ela vai gerar problema sério. Porque o aminoácido, vocês devem lembrar disso, se não lembra, né, é uma leitura boa, ele depende de uma estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos que tem ali. E os aminoácidos, eles são mais polares ou menos polares, têm mais ou menos afinidade um pelos outros, né? Então, nesse caso, de forma interessante, quando você troca um aminoácido, a cadeia que ia encurvar e se dobrar sobre ela mesma para formar a parte tridimensional da proteína, fica defeituosa. E esse tipo de situação, quando está defeituosa, não trabalha, porque a bioquímica ela tem que ser perfeita para funcionar. Se a estrutura tridimensional da proteína ou da enzima não está de acordo com os receptores, a função não consegue ser efetivada. Então, uma troca de aminoácido por uma mutação, por um gene defeituoso, pode gerar problemas sérios para o indivíduo. No caso, problemas na formação dos ossos, né? Tem a esclerose, que significa endurecimento sistêmica progressiva. Aí o problema da proteína é que ela não está, a enzima não está quebrando o colágeno no seu ciclo. E aí começa a sobrar colágeno. E o colágeno é uma proteína que ela não é solúvel em água. Então o excesso dela ele toma lugar da água do organismo, né, endurecendo as partes em que ele está colocado. O colágeno também, a fibra colágeno, principalmente a tipo 1, ela tem uma afinidade pelo cálcio. Então o cálcio vai se juntando e ela vai endurecendo, né? Então, além da fibrose, ocorre um endurecimento, daí a palavra esclerose. Essa é uma situação interessante porque a cartilagem que forma o tórax, ela tem fibra colágeno. Num indivíduo idoso, começa a haver deposição de cálcio.
Então, enquanto o tórax de uma pessoa mais nova, ela arfa, né? Ele abre e fecha. Na pessoa mais idosa, ela tem que usar o diafragma, porque o tórax quase não se movimenta devido à calcificação do colágeno nas cartilagens. Outra característica de problemas é a queloide, que nós citamos na aula de matriz extracelular. O que é a queloide? Quando ocorre um corte, há uma proliferação excessiva de colágeno, e aí a epiderme, que é formada por cima da derme, a derme fica bastante espessa e fica uma cicatriz bastante evidente. Dentro ainda desse sistema de estudo nosso, e da parte clínica, existe o problema na formação do colágeno, que é a ausência da vitamina C, que é um cofator para a enzima prolase oxidase, que é responsável por fazer as ligações cruzadas entre as fibrilas de protocolágeno, fazendo com que a estrutura fique organizada uma sobre a outra. Quando a vitamina C falta, então o colágeno não tem a função normal dele. Isso aí foi descoberto devido aos problemas que aconteciam com os marinheiros, Eles, depois de muito tempo no mar, comendo peixe, comendo alimentos de derivados animais, sem frutas, eles vinham banguelas, com hemorragias, sangrando na boca, a gengiva, até que foi descoberto que se eles ingerissem limão ou laranja, isso não aconteceria. Aí os navios ingleses começaram a obrigar, que os marinheiros carregassem no porão estoques de limão e de laranja. Melhor limão, que demorava mais para apodrecer. Aí essa característica típica dos piratas, sem dente, por exemplo, mal cheiroso, mas por quê? Muito tempo no mar, sem frutas cítricas, o abacaxi entra nessa situação, e eles eram desdentados e mal cheirosos. Claro que nós não podemos eliminar o fato do banho aí, mas em termos gerais por causa da doença, que é chamada de escorbuto. Uma outra síndrome associada ao colágeno é a estrutura dele, que não é formada de maneira a que as ligações cruzadas, da hidroxiprolina e hidroxilisina sejam efetivas. Aí, o que acontece é que o colágeno, perdendo a sua capacidade estrutural, existe, vamos dizer assim, uma fragilidade dele, fazendo com que essas estruturas sejam hipermóveis, ou elásticas, como você pode ver. Esse mesmo indivíduo aqui tem uma foto dele na aula de matriz extracelular, e aqui numa outra região, do corpo dele. E isso é chamado de síndrome de Ehlers-Danlos, por causa do médico que descobriu a síndrome. As fibras elásticas nós também já falamos, mas apenas aumentar um pouquinho de informação, que são informações algumas vezes complicadas para os alunos do primeiro período gravarem. Para uma coisa ser conhecida, ela precisa se tornar constante, ser falada, estudada constantemente. Então, chega para o indivíduo e fala que existem fibras oxatalânicas, elaunínicas e elásticas. Elástica é fácil, porque nós geramos uma relação com elástico, que a gente conhece. Mas os outros nomes ficam difíceis de guardar. É que durante a formação das fibras elásticas, primeiro são formadas fibras de características pouco elásticas iniciais, e sobre elas são depositadas mais fibras aí com mais elasticidade, e elas juntas formam as fibras elásticas. E essas fibras elásticas são formadas, são proteínas, formadas por principalmente lisina, o aminoácido lisina, associado 4 a 4, formando uma desmosina. A desmosina seria um super aminoácido aí, com 4 lisinas se juntando, Então é um aminoácido grande que não está aí entre os 20 aminoácidos essenciais, mas ele é formado no organismo.
Quem produz? Fibroblasto e também o músculo liso dos vasos, porque os vasos, principalmente as artérias, necessitam de fibras elásticas, né, por causa do processo de condução do sangue. Então, as fibras elásticas inicialmente são formadas também por uma proelastina, seguindo essa via aqui, para finalmente formar a elastina. Aí os aminoácidos nós comentamos, e quando ocorre um problema associado à produção, né, de fibras elásticas, que são produzidas em excesso, ocorre uma falta de resistência dos tecidos, que são ricos em elastina, dando as características gerais dessa síndrome de Marfan. Os dedos são muito compridos e hiperextensíveis. Até evitei colocar aqui a foto de hiperextensão, porque chega a doer o coração, né, de tão móvel que são essas junturas, né? Mas se colocar no Google, você procurar a imagem, você vai encontrar até uma bela moça, que é modelo, que tem a síndrome de Marfan. Mas característica de modelo, né? Magérrima e tudo comprido. As proteoglicanas nós já falamos também. Elas podem ser degradadas, só que se não forem devido à falta de enzimas como as glicosidases, geram síndromes como a síndrome de Hurler, de Hunter e de Morkill, ou Morkill. Isso aqui talvez você nunca mais ouça falar, a não ser nesse momento, né? Mas é que aí elas se depositando em grande quantidade costumam dar problema. Elas precisam ser degradadas e refeitas, essa é a base normal do ciclo orgânico. Falamos das glicosaminoglicanas, né, as GAGs, e das glicoproteínas de adesão, a mais famosa lá dessas glicoproteínas ia ter sido a laminina, a fibronectina, a integrina, que nós falamos da lâmina basal, né, o colágeno tipo 4, aqui uma lâmina basal, que é a lâmina lúcida e a lâmina densa, que é só vista ao microscópio eletrônico, e se somar o tecido conjuntivo, né, que é a lâmina reticular, nós chamamos de membrana basal e pode ser vista ao microscópio óptico. A lâmina basal somente ao microscópio eletrônico. Como nós havíamos falado, há autores que dizem que além das fibras das células, né, do conjuntivo e a matriz extracelular, outros falam que dentro da matriz extracelular, além das fibras e da substância fundamental amorfa, há também o fluido tissular ou intersticial. Esse fluido ele é gerado pela pressão do coração nos capilares, fazendo com que ocorra a saída do conteúdo plasmático do sangue, plasmático de plasma, para o tecido. Isso é chamado de pressão hidrostática, que é a pressão da água do sangue sobre o capilar. Aí, quando a água vai saindo, a concentração de solutos dentro do capilar ela vai aumentando. E o capilar sanguíneo, né, ele vai se transformando aqui em capilar venoso. E como a concentração desses solutos vão aumentando, de íons, de proteínas, aí a água também penetra de volta, né, aqui na região da vênula, porque a força hidrostática vai diminuindo. Olha que bela imagem aqui do livro do Junqueira, né, com a representação da força ou da pressão hidrostática ao grande no início do capilar arterial e diminuindo aqui em direção à vênula. Já a pressão que traz essa substância de volta, essa água de volta, é a pressão osmótica devido ao aumento da concentração de substâncias. Isso faz com que o tecido conjuntivo tenha um líquido chamado de tissular, que é um líquido de renovação constante, na qual entra oxigênio e nutriente e saem excretas e CO2, né? Também associado aí, misturado com a água, de várias formas. Olha, o detalhe disso é estudado na fisiologia e antigamente na disciplina chamada biofísica, que
essa disciplina está sendo removida aos poucos, né, do sistema de ensino, passando para a fisiologia essas informações gerais. Só que a água que volta pelas vênulas, ela não é 100% da que saiu. Não só a água, vamos dizer assim, essa mistura, né, salgada. O restante volta através dos vasos linfáticos, que são vasos de fundo cego. Ora, se os vasos linfáticos não pegarem, não trouxerem a água, essa mistura, né, de água de volta para o coração, ela vai se acumulando aos poucos no tecido, gerando edema. Não é essa a única causa do edema, mas quando os capilares linfáticos eles não fazem essa captação, ocorre o edema. Isso pode acontecer, por exemplo, numa doença, né, chamada de filariose, em que as larvas da filária elas se juntam nos capilares, impedindo essa absorção de água. Existem, por exemplo, os coágulos ou até tumores linfáticos, né, que eles se desplegam de uma determinada região e vai até o fundo dos vasos linfáticos, impedindo essa absorção de água, causando edema. Agora nós vamos falar dos tecidos conjuntivos, dos vários tipos, né, em que os nomes deles representam as funções gerais. Então, os tecidos conjuntivos, nós vamos falar do propriamente dito, ele é dividido em frouxo e em denso, modelado e não modelado. Isso aqui é o mais comum, esses aqui são tecidos conjuntivos comuns, vamos dizer assim, com as características que nós falamos até agora. Os de propriedades especiais têm um adiposo, caracterizado pela grande quantidade de células adiposas, o elástico, grande quantidade de elastina, reticular ou hemocitopoético, rico em fibras reticulares, e o mucoso, também rico em fibras reticulares e elásticas, com poucas células. Os tecidos conjuntivos de suporte, cartilaginoso e ósseo. Então, esses são os principais tipos de tecidos conjuntivos. Nós vamos então começar a estudar o tecido frouxo. O que nós falamos até agora são propriedades do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, nós vamos apenas gerar informações mais específicas em relação aos nomes. Tá? Em relação aos nomes, não sei porque eu coloquei o plural nessa frase, nessa palavra. O tecido conjuntivo propriamente dito, então, é o frouxo e o denso, modelado e não modelado. O que o frouxo tem? Preenche espaço. Dá essa característica molinha do nosso corpo, né? Mesmo os fortinhos, não são só os gordinhos. Suporta pressões e atritos, normalmente nos coxins dos pés e das mãos, né? Estão lá em determinada quantidade, e são resistentes, mas pouco resistente à tração. Tração é quando você tem uma força que tende a separar o material, né? Isso é uma força de tração. Eles suportam as células epiteliais, então eles estão formando aquela parte de baixo da lâmina basal, que é aquela parte do conjuntivo com colágeno tipo 4 e tipo 7. E também não há necessidade de memorizar esse tipo de coisa. Eles envolvem os vasos sanguíneos, as papilas dérmicas, né? A derme ela é formada por algumas papilas, tanto maiores quanto maior o atrito da região da pele em que ela está situada. As cavidades peritoneais e pleurais envolvem as glândulas. É um tecido bem macio, em que a substância fundamental amorfa prevalece em relação aos outros componentes. Todas as células típicas do conjuntivo existem nele, em quantidades moderadas, mas principalmente fibroblastos, produtores de fibras, e macrófagos de defesa, né, que faz todo sentido. O tecido conjuntivo denso oferece resistência e proteção, tem predominância de fibras em relação às células, no caso, fibras colágenas, organizadas ou em várias direções, são mais resistentes às tensões, mas são menos flexíveis. Na verdade, o colágeno mesmo, né, o tendão, em termos de tração, ele suporta uma tração
maior que a do aço. Você precisa de mais força para arrebentar a mesma espessura de colágeno do que um cabo de aço, né? Tamanha a força que eles têm em manutenção da tração. E eles estão situados aí nos tendões, nos ligamentos, que na anatomia vocês já devem ter visto, ou ainda vão ver. E a situação é tão interessante que o tendão de Aquiles, já foram feitos testes, um cadáver ele pode ser suspenso e ficar de cabeça para baixo com um gancho no tendão de Aquiles suportar o próprio peso do indivíduo. Já o denso não modelado, as fibras colágenas têm orientações diversas em todos os sentidos. No denso modelado, o que acontece? Ele é bem organizado, a gente vai ver aí no próximo slide, né? No denso não modelado, essas fibras vão para todos os lados. Aqui é um exemplo de denso modelado e aqui de denso não modelado. O denso não modelado tem maior quantidade no organismo, né? Aqui é um exemplo, essa parte rosa que vocês estão vendo aqui, em volta desse grupo celular, isso aqui são as fibras de colágeno em várias direções, né? E isso representa o denso não modelado. Forma uma trama tridimensional, né? E está situado principalmente na camada profunda da derme. Então, se nós formos falar de derme, a camada próxima do epitélio é formada por tecido conjuntivo frouxo. E a camada abaixo do tecido conjuntivo frouxo é tecido conjuntivo denso não modelado. No denso modelado, observe, essa parte rosa são as fibras. Aqui nós estamos chamando a atenção para o núcleo dos fibrócitos. Por que fibrócito? Fibrócito devido ao núcleo ser bastante escuro e aplanado. Lembra que se fosse um fibroblasto, esse núcleo seria maior e mais claro, né? Tem uma tração unidirecional, forma os tendões e os ligamentos, principalmente formados de fibrócitos, se não tiver lesão contínua, como nós falamos de jogadores. Formam feixes de tendões, como nós comentamos também, mas como é que são esses feixes? Quando a gente olha o tendão grosso, por exemplo, o tendão de Aquiles, aquilo não é organizado apenas com fibras colágenas. Pequenos feixes vão sendo formados e unidos pelo conjuntivo. Depois outro feixe unido pelo conjuntivo. Depois outro feixe unido pelo conjuntivo. Até formar uma bainha grande. Mas imagina esse tendão passando no osso. Isso ia dar problema. Então você tem aqui, ó, uma bolsa, né, o anatomista chama de bolsa. Nessa bolsa você tem um líquido lubrificante, que o anatomista vai falar que é sinóvio. Assim como o líquido das articulações, o conteúdo é o mesmo. E essas bolsas elas evitam que o atrito desgaste o tendão, né? Isso é formado por líquido lubrificante, que também é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo elástico, o nome já fala, está rico em fibras elásticas. Aqui são fibras elásticas, né? Uma preparação específica, que são paralelas, formadas por fibroblastos, e estão ligadas a pequenas fibras de colágeno. Na visualização do cadáver fresco, elas são amarelas, por isso que formam os ligamentos amarelos da coluna e o suspensor do pênis. No suspensor do pênis, nós já até comentamos, né? Ele não sustenta o pênis, mas ele está lá de uma maneira assim, a formar uma estrutura em torno da base do pênis, mas se depender só dele, não tem sustentação. E os ligamentos amarelos da coluna estão associados à elasticidade. A coluna, para que a gente tenha os movimentos normais, ela precisa ser bastante elástica, né? O tecido reticular, ele envolve os órgãos, forma o estroma dos órgãos, formado por fibras reticulares, né? Nós já até comentamos, ele forma uma rede tridimensional, né? E colocando as células entre elas, como eu já citei o exemplo do fígado. Imagina o fígado
sem essa rede de sustentação, com as células pesando sobre ele mesmo. Ele é bem pesado, ele seria bem achatadinho. Então, essa organização do estroma dos órgãos, e o tecido mieloide também é chamado reticular, porque ali ele está situado lá nas cavidades do osso esponjoso, dentro de uma situação de organização de fibras reticulares, né? Fibra reticular é formada por colágeno. Quem forma colágeno é o fibroblasto. O tecido mucoso encontrado no cordão umbilical, chamado também de geleia de Wharton, né? Ele tem um aspecto gelatinoso, e não só o aspecto, né? O cordão umbilical, quando você aperta o cordão umbilical, né, sem preparação, ele é bastante gelatinoso. Apresenta muita substância fundamental amorfa, poucas fibras e também poucas células. Hoje é muito importante esse tecido, porque é a partir do tecido, a partir do cordão umbilical, tanto das células mesenquimais do conjuntivo quanto as células sanguíneas que estão lá, são utilizadas para obtenção de células-tronco, né, para o indivíduo adulto. Então congela-se o cordão umbilical, porque se houver necessidade de células-tronco no adulto, para algum tipo de terapia, ele fica guardado. Existem bancos que guardam, né, o cordão umbilical, evidentemente através de um aluguel mensal, eu acredito. O tecido, um tecido especial, né, é o tecido adiposo. Tecido adiposo rico em adipócitos, que são essas células de coloração amarelada. A gente não vai ver isso na microscopia óptica, né? Isso aqui é um desenho, evidentemente, da microscopia óptica, com um núcleo excêntrico, e essa gotícula aqui de gordura, o tamanho dela vai depender do tamanho do adipócito associado. Ele pode ficar 3 vezes maior que o tamanho dele, em situações praticamente normais, ou muitas vezes maior do que o tamanho dele. A maioria das vezes eles podem estar isolados, se o indivíduo for muito magro, e o mais comum é que eles estejam agregados, né? Que seja um conjunto de adipócitos. Aí sim caracteriza o tecido. Normalmente na mulher existe maior quantidade proporcional em relação ao peso, que é 20 a 25% de tecido adiposo, e no homem 15 a 20%. Tudo isso dentro da normalidade, sem considerar os muito magros ou os obesos, né? É o maior depósito de energia na forma de triglicéride. Você tem que ter em mente que o triglicéride é uma gordura e não é solúvel em água. Então, armazenar nessa forma é um armazenamento muito interessante a longo prazo, porque significa que esse armazenamento não é hidratado. É como se você pegasse uma esponja seca, isso é o triglicéride. Essa mesma esponja, se ela fosse feita de glicose, a glicose ela é polar, então ela retém água com ela. Aí você pega essa esponja e coloca na água e retira, você vê a diferença de peso. Não é dentro dessa proporcionalidade, mas a diferença é imensa em relação a isso. Mas você imagina que para guardar uma energia a longo prazo, você tivesse que guardar a glicose. Então, se os estoques de triglicérides eles fossem substituídos pelos estoques de glicose, a quantidade de glicose para gerar a energia, ela quase que dobraria o nosso peso, né? Que situação bastante complexa. Então, quando você fala em termos de guardar energia, tem que se levar em consideração essas circunstâncias. Por exemplo, se eu preciso de muita energia vinda do tecido adiposo, a situação já é complexa, porque o triglicéride, quando ele for quebrado em ácido graxo, o ácido graxo ele não é solúvel em água, ele é polar. Então a tendência dele é acumular nas artérias e gerar reações desagradáveis no organismo. Já a utilização da glicose, ela é mais rápida, porque ela é solúvel em água, então ela chega rapidinho, espalhando pelo corpo todo. Então ela é vamos dizer, um acúmulo de energia, uma reserva energética de curto prazo e eficiente a curto prazo. A longo prazo, o tecido adiposo
que contém triglicérides, ele é saudável se for diminuindo aos poucos. Diminuindo de uma vez pode gerar problemas sérios de saúde. Por exemplo, a energia liberada pelo triglicéride, 9,3 quilocaloria por grama. O glicogênio, que é formado de glicose, 4,3 quilocalorias por grama. Ora, se você considerar aqui mesmo grama, né, a diferença de peso aqui é o dobro. Né? Na verdade, é até um pouco mais que o dobro. Então, por exemplo, se eu preciso de 1 grama de ácido graxo, ele vai me liberar 9,3 quilocalorias. E 1 grama de glicogênio, 4,3. Se eu precisar de 9 gramas, eu vou usar... se eu precisar de 9 quilocalorias, eu vou usar 1 grama. Só que aqui eu vou ter que usar 2 gramas, como nós havíamos comentado. Ocorre renovação contínua do triglicéride, né, dentro do adipócito. Esse controle é feito por uma ação neural e hormonal. Estão envolvidos na ação neural o sistema neural autônomo simpático e o hormonal ligado a noradrenalina e adrenalina. Do lado aqui, ó, temos uma preparação histológica de rotina do tecido adiposo. Isso que você está vendo em branco realmente não tem nada ali. Por quê? O que aconteceu é que durante a preparação, quando você coloca o álcool ou o xilol, ele retira a gordura. Então a gente vê aqui um pouco citoplasma com os núcleos aplanados em volta, né? Então foi removida por álcool por xilol. Ele se distribui de forma diferente no homem e na mulher a partir da puberdade. Na mulher ele tende a aumentar nas mamas e no quadril, e no homem ele tende a diminuir, né, no caso da puberdade, na região abdominal, mas quando ele engorda aumenta na região abdominal, certo? Então, mas a mulher, mesmo magra, em alguns casos ela ainda mantém uma quantidade sem perder, né, de tecido adiposo na região dos quadris. Serve para absorver choques, formando coxins em várias regiões do corpo. Isolamento térmico do organismo, que é muito importante. Na anatomia, pegar um cadáver que não foi completamente dissecado, né, se o indivíduo for pegar e estudar a parte da axila, ele vai ver nessa região onde tem a artéria braquial e os nervos do plexo braquial, que está cheio de gordura. Ora, para evitar o contato direto numa região em que nós não temos, né, músculos envolvendo, né, a região da axila é uma pirâmide nesse formato mais ou menos. Então nessa região aqui, ó, enche de tecido adiposo. Nesse caso é um tecido adiposo de proteção, de isolamento. Preenche espaços, né, dando a forma que nós conhecemos aos organismos vivos humanos, sustenta os órgãos. Uma pessoa que emagrece rapidamente, por vários motivos, mas que seja por questão de inanição, muitas vezes ela sente dor nos rins, porque o rim ele é sustentado por uma cápsula gordurosa. E quando diminui essa quantidade de gordura, o rim tende a baixar. E muitas vezes gerando pressão sobre alguns pequenos nervos que estão na região, né? Além de apresentar atividade secretora enzimática, responsável pelo metabolismo de triglicéride. Tem 2 tipos de tecido adiposo: o unilocular, amarelo ou comum, e o multilocular ou pardo. Aqui do lado o tecido, a célula adipócito do tecido unilocular, com uma única gota de gordura no citoplasma, e o multilocular com várias gotículas de gordura. Essa coisinha marrom aqui é mitocôndria. É lotado de mitocôndria. E a cor dele parda é por causa da mitocôndria associado a ele, que tem vários pigmentos, né, citocromos, e porque ele é mais vascularizado também. Então, o unilocular, numa visão artística, né, esse negócio parece gema de ovo aqui, ó, são os triglicérides dos adipócitos.
com essa fibra reticular em volta, né? A cor dele também depende dos carotenos, dependendo da dieta, da gordura que se alimenta, né? Esses carotenos eles atravessam a membrana e vão se localizar nos tecidos adiposos do corpo. O acúmulo dele depende da idade, do gênero do indivíduo, como nós falamos, e do estilo de vida dele. Sendo que esse acúmulo depende de situações muito complexas, né? O livro do Junqueira coloca de uma maneira muito simples quando ele fala de obesidade, mas a obesidade hoje ela apresenta um pano de fundo muito grave muitas vezes, né? Forma o chamado panículo adiposo. Quando você vai lá dissecar o cadáver, você abre, né, tira a pele, a epiderme e a derme, que você abre, sempre vai encontrar gordura. E essa gordura se espalha pelo corpo inteiro, ela não tem, por exemplo, no pênis. É a única região na qual não há hipoderme, você não tem gordura sobre a pele, né? Essa gordura que tem sobre a pele chama-se panículo adiposo, ou hipoderme, como alguns querem dizer. Ali tem septos conjuntivos contendo vasos nervosos. Essa informação aqui é uma informação que parece simples, mas ela é muito complexa. Poucos livros anatômicos ou de histologia explicam a estrutura do tecido conjuntivo nuclear. Quando você tem um indivíduo, por exemplo, com isso aqui de gordura, né, na barriga, por exemplo, a parte de baixo dele é um tecido adiposo que apresenta grande quantidade de vasos e ele faz parte da moldura do organismo. Então, digamos que seja essa parte. Aí, quando ele engorda, cresce aqui por cima. Se eu for fazer, por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração, eu colocar a agulha aqui em cima, não vai sofrer tanto. Porque você não deforma essa região, que é a região de organização geral depois da puberdade, nas diferenças de gene. No entanto, se a agulha chega aqui, eu vou tirar grande quantidade de vasos, nervos, e vou atrapalhar a estrutura de organização corporal. Então, o indivíduo que não tem um estudo adequado de anatomia, ou não conhece isso, e resolve fazer uma cirurgia de lipoaspiração, como aconteceu no Brasil e saiu na imprensa há um tempo atrás, ele vai colocar isso e vai errar. E aí a pessoa não somente vai ter uma hemorragia difícil de curar, uma dor muito forte, como depois que acaba a cirurgia, aquela região fica disforme, não tem como consertar mais. Porque você pegou a parte densa, né, do tecido adiposo, que dá forma ao organismo. Ela é mais fininha, assim, né? Mas isso é algo que é possível de encontrar em alguns livros mais detalhados de anatomia, como o Testi, como o Gray, né, em que essas informações são passadas. Proporcionalmente ele é muito vascularizado. Por que proporcionalmente? Ele tem mais vasos que o tecido muscular em relação ao metabolismo dele. O que é interessante, por exemplo, na hora de injetar insulina, né, na qual se injeta subcutâneo. Você vai pegar o panículo adiposo e aí essa substância acaba chegando mais rápido ao organismo, de uma maneira geral. Como nós havíamos falado em relação à retirada, né, da gotícula de gordura nas preparações comuns, uma maneira de preparar é utilizar o Sudan Breck. Olha como que vai ser, como vão aparecer os adipócitos com o Sudan Breck. Ele vai ficar escuro, aí você consegue fazer uma separação bem organizada. Aqui uma marcação com hematoxilina e eosina clássica, né? Esse buraco grande, ó, o Sudan Breck, ele mostra em escuro a gordura e também a membrana, né? Os adipócitos eles têm de 50 a 150 micrômetros normais, são envolvidos por uma lâmina basal. Lembre-se que também músculo é envolvido por lâmina basal, além dos epitélios. São poliédricas, como nós falamos. Se você separa essa célula do tecido, ela fica circular. Mas como ela está no tecido, entre outras forças, ela se torna poliédrica. A gotícula
de lipídio não tem membrana envolvente, então aqui uma microscopia óptica de um adipócito, um citoplasma fininho, né? Um núcleo também aplanado, isso aqui é a gotícula de lipídio, ó, pegando toda a estrutura quase do interior da célula, né? E essas células realizam pinocitose. Até faz sentido em relação à troca de substâncias que ocorre entre os adipócitos e as outras células. Em breve a gente continua com o tecido unilocular e terminamos essa aula por enquanto.